Olá, meus amores, tudo bem? Bom, antes da gente começar, se você está gostando das resoluções que a gente tem feito aqui no canal, já se inscreve para não perder nada. Vamos começar agora com a resolução da prova do Einstein, do ano de 2025. Sou a Gabi, professora de Física. Vamos resolver junto a questão 36. O fenômeno da fadiga térmica pode ocorrer no sistema de freios de um veículo pesado se o condutor utilizar os freios para controlar continuamente a velocidade desse veículo em um longo trecho de declive. Ao final desse trecho, o atrito entre as pastilhas e os discos de freio pode não ser suficiente para frear o veículo, porque o grande aquecimento provocado por esse atrito diminui o coeficiente de atrito entre os materiais do freio. O gráfico mostra como varia o coeficiente de atrito entre o aço do disco de freio e o material que recobre as pastilhas do freio de um caminhão em função da temperatura. Então, conforme vai esquentando, o coeficiente de atrito vai diminuindo. Considere que em uma freagem contínua e um longo trecho de declive de uma rodovia, as forças de compressão entre as pastilhas e os discos de freio das rodas deste caminhão se mantenham constantes. Se, nessa frenagem, a temperatura do freio aumentar de 200 graus Celsius para 300 graus Celsius, as intensidades das forças de atrito entre as pastilhas e os discos de freio sofrerão uma redução de. Bom, então tá, vamos entender aqui o problema. A gente tem que as forças ali vão se manter constantes, então isso não está mexendo, mas a pergunta é o que vai acontecer com a força de atrito se a gente passar de uma temperatura de 200 para 300 graus Celsius. Bom, vamos começar relembrando que para a gente calcular força de atrito, a conta que a gente faz é de coeficiente de atrito vezes a normal. Como a gente está pensando no mesmo caminhão, a gente não tem razão nenhuma para pensar que a normal vai mudar. Então, se a força de atrito for diferente por conta da temperatura, essa diferença ela decorre de uma mudança do coeficiente de atrito. Então, basicamente, para a gente olhar quanto que vai ser a força de atrito a 200 e 350 graus Celsius, é simplesmente olhar no gráfico quais são os valores de coeficiente associados a essas temperaturas. Então, vamos fazer assim, ó, para 200 graus Celsius. Eu tenho que a força de atrito, ela vai ser o coeficiente que a 200 graus Celsius, olha, tá aqui bem no meio, entre 0,35 e 0,40. Então, a metade, né, entre esses dois valores, eu vou dizer que tá 0,375, que é a metade, né, do valor entre os dois, vezes a normal. E isso daqui a 200 graus Celsius. Porém, em 350 graus Celsius, o coeficiente vai ser diferente. Então, nesse caso, a força de atrito vai ser o novo coeficiente, que aqui em 350 de novo, a metade entre 0,20 e 0,25. Então, vai ser 0,225 vezes a normal. Isso daqui a 350 graus Celsius. A pergunta diz respeito a uma relação percentual, né? O quanto que vai diminuir. Para a gente saber quanto que vai diminuir, a gente tem que saber quanto que a força de atrito em 350 graus representa percentualmente dentro de 200 graus Celsius. Então aqui a gente pode simplesmente pensar numa regrinha de 3. Eu tenho que a força de atrito a 200 graus Celsius, ou seja, 0,375 vezes a normal, vou pôr o pontinho aqui de vezes para a gente não confundir com unidade de medida, representa 100%. E aí eu quero saber 0,225 vezes a normal, quantos por cento isso vai representar. Como uma regra de 3 diretamente proporcional, a gente simplesmente multiplica cruzado, então eu vou ter que 0,375
vezes a normal vezes x tem que ser igual a 0,225 vezes a normal vezes o 100%. Como eu tenho a normal dos dois lados, a gente pode cancelar essa normal com essa normal, certo? Então, eu vou ter que o meu valor de x, ele vai ser 0,225 dividido por 0,375 vezes 100. Aí você pode se perguntar, pô, mas por que você já não multiplicou por 100? Porque eu tenho 3 casas de vírgula em cima e embaixo. Então, eu posso multiplicar por 1000 em cima e embaixo e excluir a vírgula dos dois. Se eu multiplicasse por 100, eu ia continuar com 22,25 e embaixo não ia dar certo, né? Então, eu vou fazer esse cancelamento e vou deixar para multiplicar por 100 no final. Então, no fim aqui, eu fiquei com 225 sobre 375. Você pode fazer essa conta direto ou você pode ir simplificando. Eu vou simplificar. Então, 225 dá para dividir por 5. 225 por 5 dá 45. Então, aqui ficaria 45. 375 dividido por 5 dá 75. Então, 45 em cima, 75 embaixo. Vai dar para simplificar de novo, por 5 novamente. 45 dividido por 5 dá 9. 75 dividido por 5 dá 15. Então, aqui, a minha conta no fim ficou em cima 9 vezes 100. Daria até para simplificar de novo, mas é só para não ficar escrevendo um monte de numerinhos, tá certo? 9 vezes 100, 900. E aí o 15, como embaixo do 100 aqui seria 1, né? 15 vezes 1, 15. E aí essa conta é mais simples a gente dividir. 90 dividido por 15 vai dar 60. Nesse caso, 60%, né? Só que a pergunta do exercício não é quanto que a nova força de atrito representa. A pergunta é o quanto que diminuiu. Bom, se a força de atrito inicial seria o 100% e a força de atrito a 350 graus Celsius seria de 60%, diminuiu 40%. Então, nesse caso, a minha resposta aqui é a alternativa A. É isso. Se você gostou, curte, compartilha. Se você quer ver alguma prova resolvida aqui no canal, manda pra gente pelos comentários. Por hoje é isso. Tchau, tchau.